Em 1997, hidrofones militares espalhados pelo Pacífico captam algo, um som grave, imenso, vivo. Durou exatamente 1 minuto e 18 segundos. Era tão poderoso que pode ser detectado por sensores a mais de 5.000 quilômetros de distância. Pesquisadores da NOAA, a Agência Oceanográfica do governo americano, ouviram aquilo e ficaram em silêncio, porque não era nada que eles já haviam catalogado. Não era um terremoto, não era um submarino, não era nenhum animal conhecido. E até hoje, ninguém sabe com certeza o que foi. Para quem não nos conhece, meu nome é Thiago. Meu nome é Gustavo e se você achou esse assunto interessante, já fique com a gente até o final do vídeo. E não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com seu amigo. Até o final do vídeo. Para entender o mistério, você precisa entender o cenário. Nós mapeamos a superfície da Lua com mais precisão do que o fundo dos nossos próprios oceanos. Pense nisso por um segundo. 95% do oceano nunca foi explorado. E o que está lá? Honestamente, a gente nem sabe. Mas há algo que a ciência sabe sobre o oceano. Ele é um condutor de som extraordinário. Na água, o som viaja quase 5 vezes mais rápido que no ar. Mas o mais fascinante do que a velocidade é a distância. Existe uma camada no oceano chamada SOFAR. Ela age como um tubo de som natural, criado pela pressão e a temperatura da água. O som produzido dentro dessa camada pode viajar por milhares de quilômetros praticamente sem perder a intensidade. E é por isso que os militares instalaram aqueles hidrofones durante a Guerra Fria para rastrear submarinos soviéticos. E foi exatamente com esses sensores que, em 1997, eles captaram algo que não deveria ter ouvido. Era 1997 e os cientistas da NOAA estavam analisando dados de rotina quando o sinal apareceu. Eles chamaram de The Bloop. Não porque fosse um nome científico bonito, mas porque, na análise acelerada do espectrograma, o som lembrava um bloop, um estalo profundo e orgânico subindo em frequência. O que os deixou perturbados não foi só o volume, embora um som audível a 5.000 km seja extraordinário em si mesmo. Foi a natureza do som. Ele apresentava características biológicas, como se tivesse sido produzido por um ser vivo. Mas para gerar um som daquele tamanho, o organismo teria que ser maior do que qualquer animal já registrado na história da Terra. Para contexto, a baleia azul, o maior animal do planeta, emite chamados poderosos o suficiente para ser ouvido a centenas de quilômetros. O bloop era ordens de magnitude mais intenso. A imprensa foi à loucura. Havia especuladores sobre monstros marinhos, criaturas desconhecidas, até referências ao Cthulhu, de H.P. Lovecraft, que curiosamente também habita o Pacífico Sul, nos contos do autor. Mas e os cientistas? Eles ficaram quietos por anos. E então, em 2012, a NOAA finalmente se pronunciou, e a resposta deles levantou ainda mais perguntas. O bloop é o mais famoso, mas não é o único. No mesmo período, hidrofones da NOAA detectaram outros sons que até hoje não têm explicação definitiva. Vamos te apresentar 4 deles, e cada um é mais perturbador que o anterior. O primeiro se chama Julia, foi em 1999. Foi detectado em março de 1999 por um único hidrofone, o que sugere que a origem era próxima. Durou mais de 15 segundos. Na análise, ele lembrava alguém gemendo, uma frequência longa, uniforme, quase vocal. Pesquisadores especulam que pode ter sido um iceberg encalhando no fundo do mar, mas a assinatura sonora não é completamente consistente com isso. O segundo é chamado Train, detectado quase simultaneamente ao bloop. Tem uma característica rítmica contínua, como um trem distante.
persistiu por longos períodos. A hipótese mais aceita é que seja geológica, movimento de sedimentos ou fraturas no fundo do oceano, mas nenhuma atividade sísmica registrada corresponde exatamente ao perfil do som. O terceiro chama Whoops Web, desde 1991 e ainda ativo. Esse aqui é o que mais assusta. O Whoops Web é detectado desde 1991, todo ano, consistentemente. E, ao contrário dos sons, ele ainda está ativo. O som sobe em frequência de forma regular, como se algo estivesse chamando. A origem foi localizada aproximadamente numa região de atividade vulcânica no Pacífico Sul, mais 30 anos de monitoramento e nenhuma explicação definitiva. Agora pensa nisso, há um som no oceano que está sendo emitido há mais de 3 décadas e a ciência ainda não sabe o que é. E então tem o Istro, detectado em 2010, tem uma assinatura quase musical. Uma frequência ascendente e limpa, quase artificial de tão precisa. O que é mais perturbador, sua origem geográfica foi rastreada até uma área sem nenhuma atividade geológica registrada, sem rotas de navegação relevantes e fora de qualquer habitat de grandes mamíferos marinhos. Até hoje, nenhum mecanismo conhecido no oceano produz aquele padrão específico. Em 2012, a NOAA publicou uma reavaliação do bloco. A conclusão oficial: o som produzido por enormes blocos de gelo e se fraturando e deslizando na Antártica. De fato, isso faz sentido em termos geofísicos. Enormes massas de gelo em colapso produzem sons massivos. A localização geográfica do bloco é consistente com a Antártica. A frequência batia. A maioria dos veículos científicos aceitou isso como um caso encerrado. Mas espera, alguns pesquisadores independentes apontam um problema. O BLOP foi detectado em múltiplos hidrofones afastados entre si, o que permitia triangular a origem com boa precisão. E essa origem não estava exatamente onde deveria estar, se a hipótese do gelo for correta, né? Ok, então se não é apenas gelo, o que mais poderia ser? Vamos te apresentar 3 hipóteses que circulam na comunidade científica, não como verdade, mas como possibilidades que ainda estão abertas. A primeira, atividade vulcânica submarina atípica. O oceano tem uma enorme rede de vulcões subaquáticos. A maioria produz sons bem documentados, mas eventos vulcânicos incomuns, explosões de câmaras de magma, colapsos de cones, podem gerar assinaturas sonoras não catalogadas. Segunda, bioacústica de organismos desconhecidos. Antes que você torça o nariz, o oceano profundo ainda abriga espécies que descobrimos ontem. Apenas em 2023 foram catalogadas dezenas de novas espécies marinhas. O fundo do oceano é genuinamente o território menos explorado do planeta. Mas não é irracional considerar que algo ali produz sons que nunca ouvimos. Em terceiro, e essa é a mais especulativa, interferências de estruturas artificiais. Submarinos de profundidade extrema, experimentos de comunicação acústica militar, infraestrutura subaquática de exploração de petróleo, governos não divulgam tudo o que colocam no fundo do mar. Agora me diz, qual dessas hipóteses você acha mais plausível? Comenta aqui embaixo, nós queremos ler as respostas de vocês. Tudo isso parece uma curiosidade acadêmica, mas na verdade não é. O oceano cobre 71% da superfície da Terra. Ele regula o clima, regula o oxigênio, é o maior habitat do planeta. Esses sons anômalos afetam rotas de navegação de baleias, cuja a desorientação acústica está diretamente ligada a encalhamentos. Afetam o sistema de detecção precoce de tsunamis. Afetam a precisão de comunicação de submarinos
E há pesquisadores que dedicam décadas a isso. Pessoas como Christopher Fox, da NOAA, que passou anos ouvindo o Pacífico buscando padrões, que descreveu o blop como o som mais estranho que já ouviu no oceano. E ele já ouviu muita coisa. Tem algo profundamente humano nessa busca. A ideia é de que há um mundo lá embaixo, completamente incompreensível, emitindo sinais que não sabemos decodificar. E aqui está a coisa: toda vez que você foi à praia e ouviu o oceano, esse mesmo oceano estava produzindo sons que nenhum humano jamais identificou. É bonito e assustador ao mesmo tempo. Então, o que é o blop? A resposta honesta, provavelmente uma combinação de fenômenos geológicos amplificados pela camada SOFAR, com características que ainda não reproduzimos em laboratório. Mas provavelmente não é uma resposta, é um ponto de partida. O oceano ainda tem sons não identificados sendo detectados, novos todos os anos. E se você achou esse tema interessante, nós podemos gravar um outro som que foi detectado em 2022. Que fez pesquisadores da NASA, sim, da NASA, declarar oficialmente que ele não possui origem conhecida em nosso banco de dados. Se quiser, deixa aqui nos comentários que a gente faz esse vídeo. E se você chegou até aqui, obrigado. E se esse vídeo valeu seu tempo, já compartilha com alguém que gosta de mistérios, deixa seu like, porque esse é o tipo de assunto que funciona melhor quando discutido. E lembre-se, aqui no Ciência Sem Jaleco, nós explicamos tudo sem complicação e, claro, sem jaleco. Até a próxima.